Mário Liverani descreve o domínio egípcio sobre a Palestina entre 1460 e 1170 antes da Era Comum como uma forma de cunho indireto e pragmático. O Egito, ao invés de integrar plenamente a Palestina ao seu território, estabeleceu um sistema de hegemonia no qual mantinha a autoridade sobre as cidades-estado palestinas e regulava as relações entre elas sem interferir diretamente na administração local. Esse domínio era caracterizado pela imposição de tributos e pela supervisão política, mas sem uma ocupação militar extensiva ou uma presença administrativa direta. Liverani explica que o controle egípcio sobre a Palestina era motivado tanto por interesses econômicos quanto estratégicos. A região servia como uma zona tampão entre o Egito e os grandes impérios do Oriente Próximo, especialmente os hititas e mitanitas, e proporcionava uma rota comercial vital para produtos como cobre, madeira e outros bens do Levante. A presença egípcia assegurava que a Palestina permanecesse uma área estável e que os recursos circulassem de forma favorável ao Egito. Para manter o domínio sobre a Palestina, o Egito utilizava um sistema de vassalagem, onde os governantes locais das cidades-estado eram submetidos à autoridade egípcia e obrigados a pagar tributos. Esses governantes locais tinham uma autonomia limitada, mas precisavam garantir a lealdade ao faraó e evitar conflitos entre as cidades-estado que pudessem ameaçar a estabilidade da região. A correspondência de Amarna, uma coleção de cartas entre governantes cananeus e o faraó egípcio, ilustra essa relação de vassalagem, mostrando como os governantes locais buscavam o apoio egípcio para resolver disputas internas e resistir a invasões de povos vizinhos. Liverani destaca que o Egito intervinha apenas quando necessário, enviando tropas para restaurar a ordem em casos de rebelião ou para punir cidades que falhavam em cumprir suas obrigações tributárias. Essa estratégia permitia que o Egito mantivesse o controle sobre a região sem precisar sustentar uma presença militar permanente, o que era vantajoso em termos de economia de recursos e de administração. Além disso, o domínio egípcio na Palestina incluía a instalação de pequenas guarnições em pontos estratégicos e o uso de intermediários locais, como governantes e elites que tinham interesse em manter boas relações com o faraó. No entanto, Liverani observa que esse sistema não era estável a longo prazo. A dependência do Egito de líderes locais e a falta de controle direto tornavam o domínio frágil, especialmente diante de crises internas no Egito ou de pressões externas, como as invasões dos povos do mar e o crescimento de outras potências regionais. Com o tempo, a capacidade do Egito de manter o controle sobre a Palestina enfraqueceu, contribuindo para o eventual colapso desse sistema de hegemonia no final do período do Bronze Recente. Assim, o domínio egípcio sobre a Palestina, segundo Liverani, era marcado por uma estratégia de controle indireto, com uma supervisão limitada e pragmática que visava garantir o fluxo de recursos e a estabilidade da região, sem envolver uma administração direta ou uma ocupação militar intensa. Essa abordagem permitiu ao Egito expandir sua influência com custo relativamente baixo, mas também expôs a Palestina a uma volatilidade constante, refletindo a natureza instável e fragmentada do domínio imperial egípcio na região. Sim, Mário Liverani cita as Cartas de Amarna como uma fonte crucial para entender o domínio egípcio sobre a Palestina e as dinâmicas políticas entre os governantes locais no Bronze Recente. As Cartas de Amarna são uma coleção de correspondências diplomáticas datadas de aproximadamente o século XIV antes da Era Comum, trocadas entre o faraó egípcio e vários governantes do Levante, incluindo cidades-estado cananeias, e oferecem uma visão direta sobre como funcionava o sistema de vassalagem e a complexa rede de alianças e conflitos na Palestina sob a hegemonia egípcia. Liverani interpreta as cartas como um reflexo das relações desiguais e das tensões entre o Egito e seus vassalos locais. Através dessas correspondências, ele observa que os governantes das cidades-estado cananeias constantemente buscavam o apoio do faraó para resolver disputas internas ou para se proteger de ameaças externas, especialmente de cidades rivais ou grupos estrangeiros. As cartas mostram que os líderes locais eram altamente dependentes do apoio egípcio para manter sua posição e enfrentar adversários, mas, ao mesmo tempo, tinham que competir entre si para garantir que suas demandas fossem atendidas pelo faraó.
Liverani também destaca como as cartas de Amarna revelam a fragilidade do domínio egípcio na região. Embora o Egito tivesse autoridade sobre essas cidades-estado, o faraó muitas vezes se via sobrecarregado com as queixas e pedidos de ajuda dos governantes locais. Essa necessidade constante de arbitragem, sem um envolvimento militar ou administrativo direto, evidenciava as limitações da hegemonia egípcia, que se baseava na cooperação dos vassalos locais, mas era insuficiente para manter uma ordem estável e duradoura. Ele interpreta as cartas como um testemunho da natureza pragmática e reativa da política egípcia. O Egito intervinha quando necessário, mas evitava se comprometer com uma ocupação direta. Liverani sugere que essa estratégia era eficaz a curto prazo, mas deixava a Palestina vulnerável a instabilidades internas e rivalidades regionais, que, com o tempo, contribuíram para o enfraquecimento do controle egípcio. Segundo Mário Liverani, o controle egípcio sobre a Palestina variou em intensidade e estratégia ao longo dos períodos de Tutmosis III, Sete I e Ramsés III, refletindo as prioridades políticas e militares de cada faraó. Durante esses reinados, o Egito utilizou tanto campanhas militares quanto uma diplomacia de vassalagem para assegurar seu domínio sobre a região, ao mesmo tempo em que mantinha o fluxo de recursos e garantia a segurança de suas fronteiras no Levante. Tutmosis III reinou aproximadamente entre 1407 e 1425 antes da Era Comum. Durante o reinado de Tutmosis III, o Egito expandiu significativamente seu controle sobre a Palestina e o Levante, estabelecendo uma hegemonia forte sobre a região. Tutmosis III realizou uma série de campanhas militares no Levante, incluindo a famosa Batalha de Megido, que resultou em uma vitória decisiva sobre uma coalizão de cidades-estado cananeias. Liverani observa que essas campanhas tinham o objetivo de consolidar a presença egípcia e criar uma rede de vassalos leais ao faraó. Após a vitória, o faraó implementou um sistema de vassalagem, no qual as cidades-estado palestinas deviam tributo ao Egito e eram obrigadas a manter uma relação de lealdade, enquanto o Egito assegurava proteção militar em troca. Essa rede de vassalagem permitiu ao Egito controlar indiretamente a região e garantir o acesso aos recursos estratégicos do Levante. Sete I reinou aproximadamente entre 1294 e 1279 antes da Era Comum. Sete I enfrentou desafios no Levante devido à crescente pressão de tribos nômades e de outras potências regionais, como os hititas, que competiam pelo controle da região. Ele empreendeu campanhas militares para reafirmar a autoridade egípcia sobre a Palestina e a Síria, restaurando o domínio sobre cidades que haviam se tornado instáveis ou rebeladas. Liverani explica que, sob Sete I, o controle egípcio se baseava na reafirmação do sistema de vassalagem, mas também na construção de guarnições em pontos estratégicos para garantir a segurança das rotas de comércio e a vigilância sobre as cidades-estado. Essa presença militar foi importante para manter a estabilidade e conter as ameaças estrangeiras, especialmente nas fronteiras norte e nordeste da Palestina. Ramsés III reinou aproximadamente entre 1186 e 1155 antes da Era Comum. Durante o reinado de Ramsés III, o Egito enfrentou uma série de desafios internos e externos que enfraqueceram seu controle sobre a Palestina. A ameaça dos povos do mar, um grupo de invasores que atacou o Egito e o Levante, tornou-se um problema significativo. Liverani destaca que Ramsés III conseguiu repelir esses invasores em uma série de batalhas e manteve temporariamente o domínio egípcio sobre a Palestina. No entanto, o controle egípcio era menos firme do que nos períodos anteriores, em parte devido ao desgaste econômico e militar do Egito. Ramsés III manteve as cidades palestinas no sistema de vassalagem, mas o enfraquecimento do poder central egípcio fez com que essas cidades-estado começassem a buscar maior autonomia, o que contribuiu para a eventual fragmentação do domínio egípcio na região. A Via de Horus. A Via de Horus era uma rota militar e comercial que conectava o Egito à Palestina, estendendo-se da região do delta do Nilo até Gaza. Liverani descreve essa rota como uma infraestrutura crucial para o domínio egípcio sobre a Palestina, permitindo a movimentação rápida de tropas e mercadorias entre o Egito e o Levante. Ao longo da Via de Horus, o Egito estabeleceu uma série de fortificações e postos de controle
que eram usados tanto para garantir a segurança da rota, quanto para monitorar o trânsito de mercadores e manter a vigilância sobre a Palestina. Esses postos serviam como centros de coleta de tributos e garantiam o controle sobre o tráfego de mercadorias, possibilitando ao Egito regular o comércio e assegurar que os produtos do Levante fluíssem para o território egípcio. Além disso, a Via de Ouros funcionava como um corredor estratégico, permitindo que o faraó enviasse reforços rapidamente para proteger seus interesses na Palestina em caso de revoltas ou invasões externas. Liverani observa que essa infraestrutura foi fundamental para o domínio egípcio no Levante, pois facilitava a comunicação e o transporte de recursos militares essenciais para manter o sistema de vassalagem e proteger as fronteiras egípcias. Assim, Liverani interpreta o domínio egípcio sobre a Palestina como uma combinação de poder militar, diplomacia e controle estratégico de infraestrutura, como a Via de Horus, para assegurar a hegemonia sobre uma região essencial para o comércio e a segurança do Egito. Mário Liverani descreve a figura do faraó, no período do Bronze Recente, como um líder político e religioso dotado de autoridade suprema e reverenciado como uma encarnação divina. A imagem do faraó, segundo Liverani, era cuidadosamente construída para reforçar sua posição como o centro da ordem cósmica e da estabilidade social, tanto no Egito quanto nas regiões sob sua influência, como a Palestina. A autoridade do faraó era vista como de origem divina, e ele era considerado um intermediário entre os deuses e o mundo humano. O faraó não era apenas o governante político, mas também o sumo sacerdote e protetor da ordem, Maaten, que garantia a harmonia e a justiça em toda a terra. Essa noção de poder era expressa em cerimônias e monumentos dedicados ao faraó, onde ele era retratado em cenas de vitória e em sua relação com os deuses. Essas representações mostravam o faraó recebendo símbolos de poder divino e sendo favorecido pelos deuses, o que reforçava a ideia de que seu governo era predestinado e apoiado por forças cósmicas. Para os vassalos e súditos nas regiões sob domínio egípcio, como na Palestina, a reverência ao faraó era central para manter a lealdade e a estabilidade. Liverani aponta que os governantes locais enviavam tributos e cartas reverenciais ao faraó, pedindo sua proteção e expressando submissão. Esse ato de lealdade não era apenas uma formalidade política. Ele simbolizava a aceitação do faraó como um líder superior e uma figura quase divina, de quem dependiam a paz e a prosperidade da região. A correspondência de Amarna, que Liverani utiliza para ilustrar essa relação, mostra os governantes cananeus tratando o faraó com profundo respeito e implorando por sua intervenção em disputas e conflitos, sinalizando o faraó como uma autoridade final e justa. O faraó era também venerado através de monumentos e obras construídas em seu nome, como templos, estátuas e inscrições que celebravam suas conquistas militares e sua benevolência como protetor do Egito e das terras estrangeiras. Nas colônias e cidades sob domínio egípcio, a presença de templos e imagens do faraó reforçava visualmente sua autoridade e sua divindade. Liverani destaca que a construção e manutenção de fortalezas e guarnições, como na Via de Horus, além de protegerem as rotas comerciais, serviam como símbolos físicos da presença do poder faraônico em terras estrangeiras, lembrando continuamente os povos da Palestina e do Levante da proteção e do controle do faraó. Assim, Liverani vê a figura do faraó como um soberano venerado, cujo poder transcendia o mero controle militar e administrativo. Sua presença inspirava obediência e reverência religiosa, consolidando a hegemonia egípcia, não apenas por meio da força, mas também por meio de uma ideologia que sustentava o faraó como essencial à ordem cósmica e ao bem-estar dos súditos em toda a região. Mário Liverani descreve que, no sistema de vassalagem imposto pelo faraó aos reis das cidades-estado palestinas, os juramentos de lealdade tinham um papel fundamental para garantir o controle egípcio na região. Esses juramentos exigiam que os reis vassalos reconhecessem o faraó como seu soberano supremo, garantindo sua submissão e prometendo fidelidade. Esses compromissos não eram apenas declarações formais de obediência. Eles envolviam obrigações específicas e eram frequentemente renovados para reforçar a autoridade do faraó e evitar que os líderes locais fossem influenciados por outras potências, como os hititas ou outras cidades rivais.
Dentro desse sistema, os reis vassalos tinham obrigações variadas. Hasht, pagamento de tributos. Liverani explica que o pagamento de tributos era uma das principais formas de os vassalos demonstrarem lealdade. Esses tributos incluíam recursos materiais como grãos, metais preciosos, animais, tecidos e outros produtos locais, que eram enviados ao Egito para enriquecer o tesouro do faraó. Esse sistema de tributos era uma demonstração visível da submissão dos governantes locais e contribuía para a economia egípcia, além de servir como um lembrete constante da posição subordinada das cidades-estado em relação ao Egito. O não pagamento ou a tentativa de reduzir os tributos podia ser interpretado como um ato de deslealdade, muitas vezes resultando em punições severas. Hospedagem de caravanas egípcias. Outro dever dos vassalos, descrito por Liverani, era a obrigação de hospedar caravanas egípcias e prover mantimentos e abrigo para os funcionários e comerciantes egípcios que passavam pela região. Como a Palestina era uma importante rota de comércio entre o Egito e o Levante, especialmente no que se refere à Via de Horus, a hospitalidade oferecida pelas cidades-estado era crucial para o transporte seguro e eficiente de bens e para o controle logístico da região. Ao fornecer abrigo, alimentação e proteção às caravanas, os vassalos ajudavam a manter a fluidez das operações comerciais egípcias e, ao mesmo tempo, demonstravam seu respeito e obediência à autoridade do faraó. Envio de princesas para o harém real. Além de recursos e hospitalidade, os vassalos também tinham uma obrigação política: enviar princesas de suas famílias reais para o harém do faraó. Liverani menciona que essa prática era uma forma de aliança matrimonial que reforçava os laços de lealdade e submissão dos governantes locais. Ao integrar princesas estrangeiras ao harém real, o faraó criava um vínculo simbólico e pessoal com as famílias reais dos vassalos, o que limitava o risco de traição e incentivava a cooperação contínua. Esses casamentos representavam uma espécie de garantia de lealdade, pois os vassalos viam suas próprias filhas como parte do círculo íntimo do faraó, e qualquer quebra de juramento poderia resultar em consequências para elas. Contexto e importância desses deveres. Liverani coloca esses deveres no contexto de uma política de hegemonia indireta. Ao invés de ocupar e administrar diretamente as cidades-estado palestinas, o Egito preferia estabelecer um sistema de vassalagem que permitia aos governantes locais certa autonomia em troca do cumprimento dessas obrigações. Esse modelo era economicamente mais vantajoso para o Egito, que evitava o custo de uma ocupação militar intensiva, ao mesmo tempo em que mantinha a influência sobre a região. Os juramentos, tributos, hospitalidade e alianças matrimoniais eram, portanto, elementos de uma estratégia de controle que se baseava na lealdade dos vassalos e na criação de uma rede de compromissos e laços familiares que amarravam a elite local à autoridade do faraó. Essa política também permitia ao Egito sustentar sua posição hegemônica com um mínimo de intervenção militar. Porém, Liverani observa que esse sistema era vulnerável a instabilidades, já que dependia da fidelidade dos vassalos e da capacidade do faraó de responder prontamente a qualquer sinal de insubordinação ou ameaça de outras potências regionais. Em momentos de fraqueza interna no Egito ou diante de pressões externas, o sistema de vassalagem tendia a se fragmentar, o que enfraquecia o domínio egípcio sobre a Palestina. Mário Liverani aborda o conceito do sopro vital como uma ideia central no relacionamento de submissão entre o faraó egípcio e os reis vassalos da Palestina durante o período do Bronze Recente. Esse sopro vital era, em essência, um símbolo da autorização e proteção concedidas pelo faraó para que os reis vassalos pudessem governar suas próprias cidades. O termo é carregado de significado tanto político quanto espiritual, pois envolve a ideia de que o direito de governar, ou mesmo de viver, dependia diretamente do favor e da vontade do faraó. O conceito de sopro vital. No contexto do Egito Antigo, o sopro vital era uma metáfora poderosa e estava associado à ideia de que a vida, especialmente a vida política dos reis vassalos, dependia do apoio e benevolência do faraó. Liverani explica que o faraó era visto como a fonte de vida e de autoridade, um intermediário entre o mundo divino e humano, com o poder de conceder ou retirar o sopro vital dos governantes estrangeiros sob seu domínio. Esse sopro vital não apenas representava a permissão para governar,
mas também a proteção e a legitimidade concedidas pelo faraó, garantindo que o rei vassalo mantivesse seu trono e a estabilidade em sua cidade. O faraó, ao conceder o sopro vital, estava na prática estendendo seu poder sobre os territórios vassalos, criando uma relação hierárquica, onde os reis locais dependiam de sua aprovação e de sua ajuda para continuarem em seus cargos. Dessa forma, o sopro vital funcionava como um vínculo sagrado entre o faraó e os reis vassalos, pois perder esse favor significava perder a legitimidade e possivelmente a vida, uma vez que a proteção militar e política oferecida pelo faraó também se extinguiria. Aspectos simbólicos e políticos. Esse conceito servia também como uma ferramenta de controle, já que reforçava a dependência dos vassalos em relação ao Egito. Os reis locais sabiam que seu poder era precário e que sua sobrevivência política e física estava diretamente ligada à aprovação egípcia. Liverani observa que nas cartas de Amarna é comum ver os reis vassalos suplicando ao faraó por vida ou pela proteção de seu fôlego, o que demonstra como o conceito do sopro vital influenciava suas atitudes e reforçava a lealdade deles ao Egito. Esse sopro também era simbolicamente transmitido através de presentes e benefícios que os reis vassalos recebiam do faraó, como armas, produtos de luxo ou mesmo ajuda militar em momentos de crise. Esses itens, além de serem úteis, representavam a contínua concessão do sopro vital do faraó, pois mostravam que o governante egípcio ainda aprovava e apoiava o governo do rei local. Esse gesto de generosidade era um lembrete visível da dependência do vassalo, e o retorno esperado era lealdade incondicional e o cumprimento das obrigações de tributos, hospitalidade e respeito aos juramentos de submissão. Relação com a estabilidade do poder egípcio. Liverani destaca que o sopro vital e a concessão da vida aos vassalos tinham um duplo efeito. Fortaleciam o poder egípcio na Palestina e asseguravam a cooperação dos reis locais. Esse sistema era vantajoso para o Egito, pois permitia controlar a região com um envolvimento militar e administrativo reduzido, mantendo as estruturas locais de poder intactas. O sistema funcionava bem enquanto o faraó era capaz de intervir prontamente, mas quando o poder egípcio enfraquecia, a perda desse sopro vital por parte dos reis locais abria espaço para instabilidades e até revoltas, já que os reis, sem o apoio egípcio, ficavam vulneráveis a ameaças internas e externas. Em resumo, o sopro vital concedido pelo faraó era uma concessão política e espiritual, simbolizando a dependência completa dos reis vassalos do poder egípcio. Esse conceito permeava toda a relação entre o faraó e seus súditos estrangeiros, estabelecendo uma conexão mística e hierárquica que fortalecia a hegemonia egípcia e mantinha a Palestina como um território sob a esfera de influência do Egito. Mário Liverani faz uma distinção clara entre o exercício político dos faraós egípcios e o dos reis vassalos palestinos, enfatizando as diferenças estruturais e funcionais nos papéis e na autoridade de cada um dentro do sistema de hegemonia egípcia durante o período do Bronze Recente. O exercício político dos faraós. Os faraós egípcios, segundo Liverani, exerciam uma autoridade política centralizada, divina e absoluta. Eles eram considerados a encarnação dos deuses na terra e, como tal, sua autoridade abrangia não só o Egito, mas também as terras estrangeiras sob sua influência. O faraó era o ponto central da ordem cósmica, Ma'at, sendo responsável por manter a harmonia, a justiça e a estabilidade em toda a região. Esse papel sagrado lhe conferia o direito e o dever de governar não apenas com poder militar, mas com legitimidade religiosa e moral, garantindo que seu governo fosse visto como ordenado e necessário para a prosperidade e o equilíbrio do mundo. O faraó, como soberano, era o doador do sopro vital para os reis vassalos palestinos, o que significava que ele detinha a autoridade última sobre suas vidas e suas posições políticas. Ele decidia quem poderia governar, mantinha o direito de intervir em assuntos locais e esperava lealdade e tributos como prova da submissão dos vassalos. Esse exercício de poder indireto, com controle simbólico e político sobre os territórios periféricos, permitia que o faraó mantivesse a ordem e influências econômicas na Palestina sem a necessidade de uma ocupação militar contínua, concentrando assim o poder no Egito. O exercício político dos reis palestinos. Os reis das cidades-estado palestinas, por outro lado, tinham uma autoridade muito mais limitada e subordinada. Liverani descreve o poder desses reis como fragmentado e altamente dependente do apoio do faraó.
Eles eram essencialmente líderes locais que governavam com base na legitimidade conferida por sua relação com o Egito. O sopro vital do faraó não apenas legitimava seu governo, mas também assegurava proteção militar e estabilidade política na região. Esses reis vassalos governavam pequenas cidades-estado, muitas vezes com pouca influência fora de seus territórios imediatos, e suas funções políticas eram voltadas para a manutenção da ordem local e para o cumprimento das obrigações impostas pelo Egito. Eles deviam obedecer a uma série de exigências: enviar tributos, abrigar caravanas egípcias e, em alguns casos, oferecer princesas para o harém do faraó. Sua autoridade era prática e restrita, sem o caráter divino e centralizador do faraó. A ausência de um sistema religioso que sustentasse o governo e o poder centralizado limitava seu alcance, deixando-os vulneráveis tanto a conflitos locais quanto a pressões externas. A relação de dependência e submissão. Liverani descreve a relação entre faraó e reis vassalos como hierarquia, onde o faraó era o doador de poder, e os reis palestinos eram recipientes que deviam demonstrar obediência. Os juramentos de lealdade e o envio de tributos reforçavam essa submissão, garantindo que os vassalos reconhecessem a supremacia egípcia. Enquanto o faraó mantinha uma imagem de poder e controle espiritual e militar sobre toda a região, os reis palestinos eram constantemente lembrados de sua posição subordinada e da necessidade de renovar e demonstrar sua lealdade. Assim, no sistema descrito por Liverani, a política dos faraós era uma expressão de hegemonia indireta e controle estratégico, Ehm, enquanto a política dos reis vassalos era marcada pela dependência e pela obrigação de sustentar a presença e autoridade egípcia em suas regiões. Os faraós exerciam um domínio amplamente espiritual e simbólico que legitimava a ordem política na Palestina, enquanto os reis locais operavam dentro de um sistema de vassalagem em que seu poder era frágil e condicionado pelo respaldo e proteção do Egito. Mário Liverani explica que, para assegurar seu controle sobre as cidades-estado palestinas e os territórios vassalos, o Egito realizava uma presença militar regular, enviando anualmente um regimento egípcio para a região. Esse deslocamento de tropas fazia parte da política de manutenção do domínio egípcio e garantia que a submissão dos reis vassalos fosse mantida tanto pela presença física de forças militares quanto pela percepção de poder contínuo e vigilância do faraó. Propósitos do envio anual de um regimento. Liverani esclarece que o envio de um regimento não implicava uma ocupação direta e permanente, mas sim uma demonstração de força e um lembrete da autoridade egípcia. Esse regimento era enviado para inspecionar as cidades-estado, receber os tributos anuais e resolver disputas locais, especialmente aquelas que poderiam ameaçar a estabilidade e a submissão ao faraó. As tropas tinham assim uma função estratégica e simbólica. Sua presença fazia com que a autoridade egípcia fosse continuamente visível, reforçando a necessidade de lealdade dos reis vassalos. Além disso, o regimento funcionava como uma força dissuasiva para potenciais rebeliões ou alianças entre as cidades-estado que poderiam questionar o domínio egípcio. Caso algum governante local não cumprisse suas obrigações ou desrespeitasse o pacto de submissão, o regimento poderia intervir rapidamente, restabelecendo a ordem. Liverani destaca que essa periodicidade no envio de tropas era fundamental para o controle indireto que o Egito exercia, pois evitava a necessidade de uma ocupação militar prolongada e dispendiosa. Estrutura e atuação do regimento. O regimento egípcio enviado à Palestina era composto por oficiais e soldados que atuavam tanto como representantes do faraó, quanto como guardiões da paz e da lealdade dos vassalos. Esses oficiais possuíam autoridade para interagir diretamente com os governantes locais, supervisionar a coleta de tributos e resolver conflitos, seja entre as próprias cidades-estado vassalas, seja entre os líderes locais e a população. Liverani observa que, ao agir como uma força de manutenção da ordem, o regimento também prevenia que o descontentamento e as tensões locais se transformassem em revoltas maiores contra o domínio egípcio. Os oficiais egípcios mantinham um canal direto de comunicação com o faraó, permitindo que as notícias sobre a situação política e social na Palestina chegassem rapidamente ao Egito. Esse fluxo constante de informações era crucial para que o faraó monitorasse a lealdade dos vassalos e reagisse a qualquer sinal de ameaça ao seu poder.
Significado simbólico da presença militar. A presença militar anual simbolizava a contínua supervisão e o poder egípcio na região. Para os reis vassalos e a população local, a chegada regular do regimento era um lembrete físico do controle egípcio e da autoridade do faraó, reforçando a noção de que a Palestina fazia parte do domínio egípcio, mesmo que de forma indireta. Liverani explica que esse aspecto simbólico era tão importante quanto o aspecto militar, pois garantia a obediência dos vassalos sem a necessidade de um controle direto e constante. Em suma, o envio anual de um regimento egípcio para a Palestina era uma estratégia eficiente de hegemonia indireta. Ele combinava uma demonstração de força com uma política de presença temporária e controle indireto, que mantinha a submissão dos reis vassalos e assegurava o fluxo regular de tributos e lealdade ao faraó.